A moeda da promessa. Sempre que era gasta, algo dava errado. Você já guardou algo que achava ser só um amuleto, até perceber que estava lidando com algo muito maior? Daniel ganhou uma moeda antiga de um estranho na estrada, sem valor aparente, nenhum brilho, apenas um símbolo esculpido e uma frase enigmática: guarde e nunca troque por nada comum. Por anos ela trouxe sorte, proteção, portas abertas, mas bastou ele usá-la uma única vez para comprar algo banal e tudo desabou. Emprego perdido, relacionamentos arruinados e o pior, a moeda sempre voltava, como se ela estivesse cobrando um preço por uma promessa quebrada. Se essa história já te arrepiou, imagina o que ainda está por vir. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem descobrir por que algumas promessas nunca podem ser quebradas. Era uma tarde nublada no interior de Minas Gerais, quando Daniel, aos 16 anos, decidiu pegar um atalho para casa pela estrada de terra que cruzava os campos abandonados da fazenda vizinha. O caminho, apesar de mais curto, raramente era usado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de um galo cantando e do vento soprando entre as árvores secas. Foi então que, encostado num cercado de madeira, Daniel viu um homem. Ele vestia roupas antigas, surradas, e tinha o olhar distante, como se não estivesse completamente ali. O homem não pediu nada, apenas o chamou pelo nome, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Daniel hesitou, mas se aproximou. O andarilho estendeu a mão e revelou uma moeda antiga, esculpida com símbolos que Daniel nunca havia visto. Era de um metal escurecido, pesado demais para o seu tamanho, e parecia brilhar mesmo sob o céu nublado. Sem dizer de onde vinha ou por que escolheu Daniel, o homem falou: guarde-a, ela vale mais do que parece. E com um leve aceno de cabeça, virou-se e caminhou estrada afora, sumindo como se tivesse se dissolvido no ar. Daniel ficou parado por minutos. A moeda ainda estava em sua mão e, por alguma razão, ele sentia que aquele encontro não havia sido por acaso. Guardou o objeto na carteira e seguiu caminho, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria o rumo de sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou contar o ocorrido, mas ninguém levou a sério. Era só um velho maluco, diziam, mas algo o impedia de se desfazer da moeda. Sempre que tocava nela, uma estranha sensação de calma e proteção o envolvia. E foi assim que, sem saber, Daniel selou um pacto silencioso com algo que transcendia o entendimento comum. Algo que, como descobriria depois, não aceita ser esquecido e muito menos trocado por banalidades. Desde o dia em que recebeu aquela moeda das mãos do andarilho silencioso, Daniel passou a carregá-la consigo em todos os momentos. Era apenas uma peça de metal escurecida pelo tempo, com símbolos que ele não reconhecia. Uma espécie de serpente que se entrelaçava num círculo, rodeada por pequenos traços como se fosse uma inscrição perdida. Mas algo naquele objeto o atraía, como se guardasse mais que apenas valor material. Ele a colocou na carteira, entre os documentos, e ali ficou. O tempo passou. Daniel terminou o ensino médio, entrou na universidade e começou a trabalhar como estagiário em um escritório pequeno. Sempre que enfrentava situações difíceis, provas importantes, entrevistas de emprego, reuniões, ele fazia questão de tocar na moeda antes. Não sabia explicar porquê, mas sentia-se mais confiante, como se uma força invisível o acompanhasse. E, curiosamente, tudo dava certo. Sempre que a moeda estava com ele, os obstáculos pareciam suavizados, os resultados vinham com mais facilidade e até o acaso jogava a seu favor. Começou a chamar aquilo de sua sorte silenciosa. Com o tempo, Daniel passou a atribuir conquistas pequenas e grandes àquele pequeno artefato. Um professor faltou no dia da prova mais temida. Um colega indicou seu currículo sem ele saber. E certo dia, ganhou um sorteio de livros em uma feira, mesmo sem lembrar de ter se inscrito. Coincidências demais, ele pensava, para não ter algo a mais envolvido.
Os amigos até zombavam quando ele dizia que sua carteira era seu talismã pessoal. Mas Daniel, embora risse junto, acreditava. Curioso, ele chegou a pesquisar a simbologia da moeda, mas os traços não batiam com nenhum símbolo moderno. Algumas imagens lembravam runas antigas, outras pareciam marcas de civilizações esquecidas, mas nunca encontrou nada conclusivo. Era como se a moeda tivesse origem fora do tempo ou de alguma tradição enterrada sob séculos de esquecimento. O que ele nunca questionava era a origem daquele presente. O encontro com o andarilho havia se tornado uma lembrança enevoada, quase um sonho. Não lembrava do rosto do homem, nem exatamente como ele desaparecera após entregar a moeda. Só se lembrava da frase dita antes: guarde-a, ela vale mais do que parece. E assim, a moeda se tornou parte da sua identidade. Daniel passou a vê-la como símbolo de proteção e talvez até de destino. Não contava a ninguém o quanto confiava naquele pequeno objeto. Ele não sabia, mas aquela confiança cega, esse apego silencioso, era exatamente o que a moeda exigia: vínculo, fidelidade, presença. Porque embora Daniel acreditasse que carregava o amuleto por vontade própria, a moeda, em seu silêncio frio e metálico, o carregava também. Era para ser apenas mais um dia comum na vida de Daniel. Ele estava atrasado para o trabalho, com a mente em 1000 lugares diferentes. Na correria, parou em uma lanchonete para comprar um café e, sem perceber, entregou uma moeda diferente como parte do troco. Era a moeda antiga que o andarilho lhe dera anos atrás, quando ainda era adolescente. Aquela peça que guardava com tanto zelo na carteira havia sido esquecida naquele momento de distração. Mas esse pequeno deslize marcaria o início de uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Na manhã seguinte, Daniel foi acordado por uma ligação inesperada. Era do RH da empresa em que trabalhava havia 3 anos. A voz do outro lado soava fria e objetiva. Daniel, infelizmente precisamos encerrar seu contrato. Há inconsistências em arquivos importantes e como foram acessados por seu login, não temos alternativa. Atordoado, ele não conseguiu reagir de imediato. Lembrava-se claramente de ter feito tudo corretamente, mas os documentos salvos sob sua responsabilidade haviam sido corrompidos, apagados ou duplicados misteriosamente. Tentou se defender, mas não havia provas a seu favor. O sentimento de confusão aumentou ao chegar em casa. Jogou a mochila no chão, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Passou a mão nos bolsos por instinto e, num gesto mecânico, puxou um maço de chaves, papéis soltos e a moeda. Sim, a moeda estava ali. Mas como? Tinha certeza de tê-la usado na lanchonete. Ainda conseguia ver em sua mente o momento em que ela caiu na bandeja metálica do caixa. E agora, ela estava de volta em seu bolso, como se nunca tivesse saído dali. O frio na espinha foi imediato. A partir daquele dia, Daniel começou a desconfiar que havia algo de errado com aquele objeto. Até então, considerava-a apenas um símbolo de sorte, um amuleto curioso com valor emocional. Mas agora, algo havia mudado. Era como se a moeda tivesse uma espécie de consciência e vontade própria. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar a coincidência. Guardou a moeda novamente na carteira e seguiu em busca de um novo emprego. Curiosamente, recebeu uma proposta melhor do que a anterior, e tudo parecia voltar ao normal. Mas o padrão se repetiu. Meses depois, ao precisar comprar um presente de última hora para uma amiga, ele abriu a carteira sem pensar e usou a moeda mais uma vez. No dia seguinte, o pneu do seu carro estourou em plena rodovia. Um susto grande, mas sem ferimentos. O que o deixou desconcertado foi o momento exato do acidente. Às 11h11, o mesmo número gravado discretamente na lateral da moeda. A partir desse momento, Daniel começou a manter um registro detalhado. Toda vez que usava a moeda, algo dava errado.
e toda vez que ela desaparecia, voltava para ele dias depois. Era como se ela não aceitasse ser trocada, como se estivesse ligada a ele de uma forma profunda e ao mesmo tempo punitiva. E assim, sem que percebesse, a moeda se tornou mais do que um objeto. Virou parte de sua rotina, um lembrete constante de que há coisas que, por mais pequenas que pareçam, carregam consigo uma promessa, uma dívida, e que não deveriam, sob hipótese alguma, ser trocadas por algo banal. 3 dias haviam se passado desde que Daniel usou, sem perceber, a moeda em uma lanchonete de beira de estrada. A demissão repentina no dia seguinte ainda ecoava como um golpe seco, mas nada o prepararia para o que viria em seguida. Numa manhã cinzenta de segunda-feira, ao colocar um antigo casaco para ir ao mercado, ele enfiou a mão no bolso e sentiu o frio metálico familiar. Era a moeda. A mesma, exatamente a mesma, com os mesmos arranhões, o mesmo peso, o mesmo símbolo enigmático, como se jamais tivesse saído de sua carteira. Num primeiro momento, pensou que fosse uma coincidência bizarra. Talvez tivesse uma segunda moeda parecida. Talvez alguém tivesse pago troco com uma igual. Mas lá no fundo, algo já gritava. Não era coincidência. Era o retorno. A moeda não queria ir embora. Ele decidiu não contar a ninguém. Guardou a moeda de volta na carteira, sentindo, ao longo da semana, uma onda de leveza tomando conta de sua vida. Uma proposta de trabalho inesperada surgiu. Um amigo de infância, com quem não falava há anos, ligou apenas para dizer que sentia saudades. Uma sequência de pequenos acontecimentos positivos o cercou como se a maré tivesse virado. Mas a moeda também passou a se tornar um peso psicológico. Ele começava a sentir ansiedade toda vez que trocava de roupa, com medo de deixá-la cair. Começou a verificar compulsivamente se ela ainda estava lá. Certa vez, durante um jantar com amigos, a moeda desapareceu por poucos minutos. E naquele mesmo instante, o carro de um deles foi arrombado na rua. Ninguém se feriu, mas a sensação de aviso não saiu da cabeça de Daniel. A situação piorou quando ele tentou deixá-la em casa. Só por uma noite, pensou. Deixou a moeda numa gaveta e saiu para encontrar um antigo colega para falar sobre investimentos. Ao retornar, descobriu que o apartamento fora invadido. Nada fora roubado, mas a moeda estava de volta dentro da carteira, intocada. Daniel começou a entender que aquilo não era um simples amuleto, era um vínculo, uma promessa feita mesmo que sem palavras. Um pacto selado no instante em que ele aceitou aquele presente do andarilho misterioso anos atrás. E principalmente, um acordo que não permitia banalização. Sempre que usava a moeda, seja por engano ou distração, a resposta era rápida. Algo ruim acontecia. Um namoro terminava sem explicação. Um cliente importante desistia de um projeto. Um aparelho eletrônico explodia do nada. Mas bastava a moeda voltar para perto dele e as coisas se realinhavam. E a forma como ela retornava, esse era o detalhe mais perturbador. Não importava se a moeda era deixada no banco de um ônibus, jogada num rio ou esquecida propositalmente em uma mesa de bar. Em menos de 3 dias, ela sempre encontrava um caminho de volta. Dentro do bolso de um casaco antigo, no fundo da mochila, ou até no chão da garagem. Era como se a moeda tivesse memória, como se tivesse uma espécie de senso de destino, e ele fosse o destino dela. Ou talvez ele fosse a dívida em carne e osso que ela havia sido criada para cobrar. Nesse ponto, Daniel já não buscava mais explicações, buscava controle. Criou um pequeno compartimento forrado de sal grosso, velas e símbolos protetores e passou a guardar a moeda lá, em silêncio, todas as noites. E a cada vez que ela vibrava levemente ou mudava de posição dentro da caixa, ele entendia. A promessa estava sendo respeitada, por enquanto. Mas uma coisa era certa. Naquela história, não era ele quem possuía a moeda. Era ela que possuía ele.
Daniel passou a viver em um estado de constante vigilância. Não bastava mais apenas carregar a moeda consigo. Era preciso estar emocionalmente atento, espiritualmente blindado e racionalmente alerta. Ele sabia que qualquer descuido com aquele pequeno objeto poderia significar desequilíbrio total na sua vida. E mesmo assim, a rotina o forçava a viver com a moeda como parte inseparável do seu cotidiano. Em um domingo qualquer, enquanto lavava a roupa, Daniel sentiu a moeda vibrar dentro do bolso da calça. Um tremor leve, quase imperceptível, mas real. Pegou-a com cuidado e percebeu que ela estava quente. Aquilo nunca havia acontecido antes. Sentiu uma tontura repentina, como se algo dentro dele estivesse sendo puxado por uma força que não pertencia a esse plano. Nos dias seguintes, os acontecimentos ficaram ainda mais estranhos. Ele começou a ouvir sussurros à noite, vindos de dentro da carteira. Palavras em uma língua desconhecida, mas que soavam antigas, como orações murmuradas por vozes distantes. Certa madrugada, acordou com a moeda no peito, mesmo tendo-a guardado no cofre ritualístico. E naquela manhã, descobriu que todos os espelhos de casa estavam trincados no centro, com linhas que formavam o mesmo símbolo entalhado na moeda. Assustado, procurou ajuda espiritual. Um antigo monge do interior, conhecido por lidar com objetos amaldiçoados, o atendeu após longa insistência. Ao ver a moeda, o monge silenciou, respirou fundo e disse: "Essa moeda é uma marca de dívida viva. Não é sua, mas está ligada a você por ressonância ancestral. Alguém da sua linhagem prometeu algo. Você está pagando o preço." Daniel sentiu como se o chão tivesse sumido. Questionou tudo. E se seu avô ou bisavô tivesse recebido essa moeda antes dele? E se o andarilho misterioso não fosse um estranho, mas alguém enviado para entregar o fardo a quem herdaria o débito? O monge recomendou que ele deixasse a moeda em um local de cruzamento espiritual, uma encruzilhada entre caminhos antigos, cercada por terra e silêncio, e fizesse um pedido de libertação sob um eclipse. Meses depois, em uma madrugada fria, Daniel seguiu todas as instruções. Colocou a moeda em uma pequena caixa de madeira, acendeu velas negras, disse palavras que o monge havia ensinado e esperou. O eclipse total da lua aconteceria naquela noite. Às 3h33, um vento forte apagou todas as velas. A caixa foi arremessada a metros de distância e a moeda desapareceu. Por semanas, Daniel teve paz. Nenhuma vibração, nenhuma voz, nenhum espelho trincado. Ele começou a pensar que, enfim, estava livre. Até o dia em que voltou para casa depois do trabalho e encontrou um envelope em cima da mesa. Não havia remetente, apenas a moeda, limpa, brilhando, e com uma nova gravação embaixo do símbolo: "Promessas não terminam, elas apenas mudam de guardião." O terror de Daniel não estava mais na moeda em si. Estava na certeza de que ela escolhera a ele, não como dono, mas como guardião de um juramento que nunca fez, mas que precisava proteger até que o verdadeiro devedor despertasse, ou até que alguém aceitasse, por livre e espontânea promessa, tomar o seu lugar. Daniel já não conseguia mais dormir tranquilo. A cada tentativa de se livrar da moeda, a sensação de estar sendo observado aumentava. Depois de tantas coincidências estranhas, demissão, fim de relacionamento, pequenos acidentes, ele percebeu que precisava entender o que aquela moeda realmente era. Aquilo não podia ser apenas superstição. Havia algo maior por trás. Certa noite, sentado na mesa da cozinha, Daniel acendeu uma vela e colocou a moeda no centro. Pegou uma lupa, seu notebook e começou a buscar por símbolos parecidos com os que estavam esculpidos ali. Era uma moeda antiga, com a face já desgastada, mas no verso havia algo marcante. Um círculo entrelaçado com 2 olhos fechados ao centro e um símbolo espiral abaixo. Durante horas, ele navegou em fóruns obscuros da internet, sites de simbologia,
esotérica e registros de antiguidades. E então encontrou algo. Um símbolo muito semelhante ao da moeda aparecia em documentos relacionados a pactos de promessa, em tradições espirituais da antiga Armênia e de rituais de proteção realizados por andarilhos religiosos do Cáucaso. Segundo os registros, o objeto era entregue a alguém como símbolo de compromisso. Protegeria o portador desde que ele nunca a usasse em transações banais. Era um selo de aliança, não uma moeda comum. Daniel sentiu um calafrio. Voltou na memória àquela tarde de adolescência, quando encontrou o andarilho. Lembrou da expressão intensa no rosto dele, da frase: "Ela vale mais do que parece. Ela protege, mas exige que você nunca a troque por nada comum." E foi aí que a ficha caiu. Daniel havia quebrado o pacto. Sentindo-se tomado por uma urgência estranha, ele começou a revistar caixas antigas da família. Queria entender se alguém antes dele também tivera contato com a moeda ou com aquele tipo de símbolo. No fundo, de uma caixa de madeira esquecida no sótão, encontrou um caderno de anotações do bisavô, um homem que ele mal conhecera, mas que tinha fama de curandeiro do interior. Folheando o caderno, encontrou trechos desconexos em grafia trêmula com frases como: "Ela voltou e não devo usar. A moeda guarda o nome de quem quebrou a promessa." Em uma das páginas, um desenho idêntico ao símbolo da moeda. O bisavô também havia tentado se livrar dela. Daniel entendeu então que a moeda não escolhia ao acaso. Ela circulava por gerações, testando, cobrando, observando. Aquilo não era apenas um objeto, era um elo espiritual, uma lembrança física de uma dívida que ultrapassava o tempo. A busca pela origem não lhe trouxe conforto, trouxe peso. E naquele momento, olhando a moeda sobre a vela acesa, ele soube. Havia um pacto a ser honrado. Ou, como seu bisavô escrevera num último trecho enigmático: "Se não quiser carregar o peso, aprenda a respeitar o que o protege." Daniel passou dias tentando compreender a origem da moeda, mergulhado em livros antigos, fóruns obscuros da internet e até conversando com pessoas que estudavam símbolos esotéricos. Mas foi ao lembrar de um detalhe aparentemente insignificante que tudo começou a fazer sentido. Lá no fundo da memória surgia a voz do andarilho, repetindo não apenas que a moeda era valiosa, mas também: "Ela protege, mas exige que você nunca a troque por nada comum." Na ocasião, Daniel tinha achado a frase apenas uma fala estranha de um homem excêntrico. Não se deu conta do peso daquelas palavras. Agora, com tantos acontecimentos estranhos ligados à moeda, ele finalmente entendeu. Aquele aviso não era uma sugestão, era uma regra espiritual, uma condição invisível de um pacto que ele jamais soube que aceitou. Ao usar a moeda como troco para um refrigerante em um dia qualquer, Daniel havia quebrado esse pacto. Trocou algo que carregava um vínculo místico por algo banal. E ao fazer isso, abriu uma brecha. Não era apenas azar. Era uma sequência de cobranças. Daniel decidiu testar. Ele segurou a moeda entre as palmas das mãos, fechou os olhos e mentalizou o momento exato em que a recebeu. Tentou lembrar do rosto do andarilho, das palavras ditas, da expressão no olhar. Naquele instante, sentiu algo esquentar em suas mãos. A moeda pulsava, como se respondesse à memória. Quando abriu os olhos, não estava sozinho. Atrás dele, refletido no espelho do quarto, uma silhueta encapuzada. Daniel virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. O espelho, no entanto, continuava refletindo a presença. A figura olhava diretamente para ele, e pela primeira vez, a voz que ele não ouvia desde aquele dia ecoou de forma clara. Promessas quebradas não desaparecem, elas esperam. A imagem sumiu em segundos, deixando Daniel em um estado entre o medo e a lucidez. Agora ele sabia que a moeda não era apenas um objeto, era um elo, um contrato espiritual selado sem sua consciência. A partir daquele dia, Daniel jurou não mais
carregar a moeda com descuido. Fez um pequeno altar em seu quarto com velas, um código de palavras em papel antigo e um copo com água e sal. Era uma tentativa de mostrar respeito, de restaurar o que havia sido quebrado. A vida pareceu voltar ao normal. As coisas deixaram de dar errado, mas uma coisa não mudou. Toda vez que Daniel olhava para a moeda, ela parecia diferente. Em alguns dias, mais gasta. Em outros, mais brilhante. Como se estivesse viva, reagindo ao seu comportamento. O aviso, esquecido agora, estava claro como nunca. A moeda protegia, sim, mas cobrava com rigor cada deslize. E quem a recebia, mesmo sem pedir, passava a ser guardião de algo muito maior do que imaginava. Porque certas promessas não foram feitas apenas com palavras, foram feitas com alma. Depois de perceber que a moeda sempre retornava, como se tivesse vida própria, Daniel começou a entrar em um estado de inquietação profunda. Ele já havia tentado se livrar dela de todas as formas possíveis. Na primeira tentativa, jogou a moeda em um rio durante uma viagem ao interior, achando que a correnteza a levaria para longe, e com ela, os acontecimentos estranhos. 2 dias depois, a encontrou no assoalho de seu carro, como se tivesse voltado por conta própria. Assustado, decidiu enterrá-la em um parque abandonado, durante a madrugada, envolta em sal grosso e com preces murmuradas. Jurou não contar a ninguém sobre aquilo. Durante uma semana, sua vida parecia voltar ao normal. Dormia bem, os pesadelos sumiram, e pela primeira vez em muito tempo, não sentia a sensação sufocante de ser observado. Mas bastou um simples toque no bolso do casaco para encontrar novamente a moeda. Seca, limpa e brilhante. Estava lá, como se nunca tivesse saído dali. Daniel procurou especialistas. Foi a um padre que se recusou a abençoar o objeto, dizendo sentir algo que não pertence a este plano. Depois, buscou ajuda com um espiritualista que tentou usar incenso e mantras para desvincular o elo energético, mas a moeda apenas aqueceu e rachou um copo de vidro durante o ritual. As palavras do homem ecoaram na mente de Daniel. Isso não é apenas um objeto, é um elo com uma dívida feita por você, consciente ou não. O desespero crescia. Em uma tentativa final, Daniel decidiu doar a moeda. Colocou-a dentro de um envelope anônimo e a deixou em uma igreja. Voltou para casa sentindo-se leve, mas, ao acordar no dia seguinte, encontrou o envelope sobre seu travesseiro, aberto, com a moeda em cima e um bilhete escrito em letras vermelhas. Você prometeu. A moeda agora parecia parte dele. Cada tentativa de fuga só tornava o vínculo mais forte. Em um momento de cansaço, Daniel escreveu em seu diário: não tenho mais escolha. Ela não quer ir. Talvez o problema nunca tenha sido a moeda, mas o que ela representa. Ao escrever isso, a moeda caiu do bolso sem que ele a tivesse tocado, como se estivesse respondendo à consciência dele. E pela primeira vez, Daniel entendeu. Não se tratava apenas de sorte ou azar. A moeda era um símbolo vivo de um pacto espiritual antigo, um contrato não assinado com tinta, mas selado com intenção. E contratos assim não podem ser quebrados impunemente. Anos haviam se passado desde que Daniel recebera aquela moeda estranha de um homem na estrada. Já não era mais um garoto, e apesar de tudo que havia vivido, os infortúnios cada vez que gastava a moeda, os retornos inexplicáveis, as perdas que se acumulavam como sinais, ele havia decidido nunca mais se desfazer dela. Aguardava agora com respeito e temor, trancada num cofre junto a um pequeno altar com símbolos que havia aprendido a respeitar, mesmo sem entender totalmente. Foi numa tarde cinzenta de outono, em uma viagem a trabalho por uma cidadezinha do interior, que algo aconteceu. O carro de Daniel quebrou, ironicamente, ao lado de uma estrada rural muito parecida com aquela onde tudo começou. Como se o destino tivesse feito um esforço proposital para recriar o cenário, ele saiu do carro e caminhou até a sombra de uma árvore.
Foi quando viu, à beira da estrada, um homem sentado, postura relaxada, chapéu cobrindo o rosto, exatamente como o andarilho do passado. Coração acelerado, Daniel se aproximou lentamente, tentando não fazer barulho. "Você voltou", disse o homem, sem levantar a cabeça. A voz era calma, mas carregava uma certeza gélida que o fez estremecer. "Ou talvez você nunca tenha saído de verdade." Daniel se aproximou tentando entender. O homem tirou o chapéu. Era diferente do andarilho original, mas os olhos eram os mesmos. Olhos que pareciam ter vivido 1000 vidas. Olhos de alguém que não apenas sabia, mas esperava por ele. "A moeda", disse o homem. "Ela ainda está com você?" Daniel não respondeu. Apenas tirou do bolso interno da jaqueta um pequeno pano escuro e de dentro dele a moeda. Mesmo após tantos anos, o objeto ainda brilhava de forma sutil, com seus símbolos estranhos pulsando sob a luz do entardecer. O homem sorriu. "A moeda encontra quem tem dívida com ela", repetiu, como se estivesse citando uma verdade sagrada. "Você não a recebeu por acaso. Recebeu porque alguém do seu sangue não cumpriu o pacto original. Você carrega essa herança, Daniel." O nome dito, sem ter sido revelado. O peso das palavras desceu sobre ele com força. Daniel então entendeu. Não se tratava apenas dele. A moeda não era um presente. Era um aviso, um vínculo herdado, um débito que ninguém havia pago e que ele havia aceitado. Inconscientemente, quando aceitou guardar. "Posso quebrar o vínculo?" Daniel perguntou, a voz falha. O homem o olhou com seriedade. "Pode honrar, pode proteger, pode pagar com silêncio ou com escolha, mas quebrar, não. Porque há coisas que não foram feitas para serem desfeitas." Um vento cortante passou pela estrada. Quando Daniel piscou, o homem não estava mais lá. Nenhum sinal de pegadas, nenhum vestígio. Apenas a moeda, ainda em sua mão, agora levemente aquecida, como se tivesse absorvido a última palavra dita ali. No fundo, ele sabia. Aquele reencontro não havia sido coincidência. De volta à cidade, Daniel procurou por respostas. Entendeu que aquele homem era um guardião de promessas, entidades espirituais que surgem como lembretes vivos de compromissos antigos feitos por ancestrais. Daniel agora fazia parte desse ciclo, e a moeda continuava com ele, mas nunca mais tentou usá-la. Apenas a reverenciava em silêncio, porque compreendeu. Algumas dívidas espirituais não foram feitas para serem esquecidas, mas para serem lembradas por aqueles que têm coragem de carregar. Daniel havia perdido a conta de quantas vezes tentou se livrar da moeda. Já havia enterrado, jogado no mar, deixado em cemitérios, queimado, ou achava que tinha queimado, mas ela sempre voltava. No bolso de um casaco antigo, no fundo da mochila que ele tinha certeza de ter esvaziado, ou até mesmo sobre o travesseiro, como se tivesse sido colocada ali durante a noite. A moeda não queria ir embora e, agora, ele já tinha aceitado. Havia um vínculo entre eles, algo muito maior do que simples superstição. Depois de reencontrar o andarilho, ou alguém exatamente igual a ele, Daniel entendeu que a moeda era mais que um objeto. Era uma guardiã de uma promessa. Uma promessa que ele não sabia ter feito, mas que havia aceitado no momento em que a recebeu, sem questionar. Ela protege, mas exige que você nunca a troque por nada comum. Essas palavras agora ecoavam dentro dele como uma oração invertida. Com o passar dos anos, Daniel se adaptou à sua nova realidade. Construiu um pequeno altar dentro de casa, um espaço reservado apenas para a moeda, cercado por velas, símbolos de proteção e um diário onde registrava todos os eventos estranhos que aconteciam quando ela sumia. Descobriu que, enquanto respeitasse a presença dela, sua vida caminhava em relativa paz. Não havia ganhos extraordinários, mas também não havia perdas devastadoras. Era como se o universo o mantivesse em equilíbrio, desde que a moeda estivesse em seu lugar.
Certa noite, ao sentir um impulso estranho de doar a moeda para uma instituição que cuidava de objetos místicos, Daniel decidiu testar. Pegou a moeda com uma pinça, colocou-a em um pequeno estojo de madeira e a levou. Ao chegar ao local, foi recebido por um homem que recusou imediatamente o objeto. Isso não pertence ao nosso acervo, pertence a você. Mesmo sem saber o motivo, Daniel entendeu que a moeda não podia ser passada adiante. A promessa era sua, a ligação era pessoal. Aquela era uma marca de pacto que não se rompe apenas com distância, e a cada tentativa de ignorar isso, a vida cobrava, em dobro. Foi então que ele criou o cofre ritualístico, uma caixa selada com símbolos gravados à mão, guardada em um compartimento secreto da casa. Desde que colocou a moeda lá, envolta em pano vermelho e sal grosso, nunca mais tentou usá-la. Nunca mais deixou que sumisse, e por muito tempo as coisas permaneceram estáveis. Mas, de tempos em tempos, o cofre vibrava levemente, como se a moeda respirasse. Daniel percebeu que o equilíbrio não era permanente. Era apenas um intervalo entre ciclos. O pacto que havia sido selado, seja com aquele andarilho, com a energia contida na moeda ou com algo mais profundo, não fora quebrado, apenas adormecido. Em noites específicas, especialmente quando Daniel se via tentado a voltar à velha rotina ou cogitava usar a moeda em algo pequeno, o ambiente da casa mudava. A moeda aquecia, o relógio atrasava. Os espelhos formavam uma fina camada de neblina, mesmo sem vapor. Era o lembrete silencioso. Promessas quebradas cobram seu preço, sempre. No fundo, Daniel já sabia. Aquela moeda nunca foi sobre sorte, foi sobre compromisso. E mesmo que ele não se lembrasse do momento exato em que aceitou a promessa, agora compreendia que sua vida estava entrelaçada a ela, para sempre.